está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. E hoje o tema é o Código Florestal, uma discussão que está sempre na mídia e resolvemos hoje discutir um pouco mais a fundo sobre este tema. E para falar sobre a situação do Código Florestal no Brasil, nós convidamos o professor do Departamento de Geografia, o Elpidio Serra. Tudo bom, professor? Tudo bem, Fernanda. Muito bom estar aqui com você para falar deste assunto que agora está um pouco esquecido, mas que vira e mexe e volta à tona na mídia, né? Tranquilo. O Código Florestal. Para a gente iniciar nessa conversa, eu gostaria que você falasse como está a situação do Código Florestal no Brasil atualmente. Aí a pergunta é muito complicada. Não está, não está, né? Não, você vê, Fernanda, nós tivemos no fundo, uma reviravolta política dos últimos dias aí. Certo. Nós tínhamos um código de 1965, ultrapassado, né, que era muito batido, sofria muita bordoada por parte basicamente da bancada ruralista no Congresso, porque limitava muito as áreas de produção. Certo. Era um projeto que, na versão dos ruralistas, né, ou do agronegócio, ele estabelecia muita área de preservação e pouca área de cultivo. E aí então estabelece o quê? A burla. Você tem nos últimos tempos uma tendência a desenvolver plantios em áreas de preservação, por conta justamente de que não se aceitava, dentro do conceito do ruralista ou do agronegócio, que houvesse tanta área para preservação no momento em que há uma tendência à ampliação das áreas de cultivo. Certo. Por conta disso, você tem o quê? Você tem um projeto novo sendo costurado entre forças que bancavam os interesses do agronegócio e forças que representavam os interesses do Estado e forças que representavam os interesses dos ambientalistas. A partir desta costura, você constrói um projeto que, no fundo, não atende nem o interesse do ruralista, nem o interesse do Estado e nem do ambientalista, mas é uma composição, todos cedem. Sim. Esse projeto foi aprovado no Senado. Certo. Vai para a Câmara, quando a expectativa era de que, se houvesse modificação, seriam poucas. Poucas modificações, Poucas. né? Acontece que a Câmara modificou radicalmente. Tá? Tanto que a presidente Dilma já anunciou publicamente que ela vai vetar. E essas mudanças não foram positivas do ponto de vista? Para o agronegócio, sim. Certo. O agronegócio fez o projeto de aculquação de interesse. O projeto que a Câmara aprovou foi montado pelas forças do agronegócio. Certo. Portanto, para o agronegócio, o melhor projeto do mundo. Agora para os ambientalistas? De forma alguma. Tá? E para o próprio Estado, não. Aí você tem que ver o seguinte, a Dilma, nos próprios planos de campanha, ela anunciou diversas vezes que toda proposta, toda tendência para modificar a questão ambiental de uma forma muito drástica, muito radical, ela vetaria. Já existe a questão de convite de campanha. Então você acredita que a presidenta vai sempre optar pelo equilíbrio entre as três áreas? Tranquila, senão não seria a presidenta, a presidente não pode administrar em nome de uma classe prejuízo da outra. Certo. O problema, Fernanda, é como costurar esse equilíbrio. Está muito difícil. Então, eu imagino que poucas pessoas no Brasil queriam estar, nesse momento, na pele da Dilma. Né? E tem um detalhe, você sabe que em junho nós teremos aqui Rio+20. Tá? O Rio+20 vai cobrar do Estado brasileiro posicionamentos mais claros, definidos, em benefício do quê? Da biodiversidade. O que o projeto aprovado pela Câmara faz? Dá como resultado justamente o oposto daquilo que se esperava que o Brasil fizesse em termos de preservação do meio ambiente. Então eles já estão atrasados, né? Tranquilamente. E por que você acha que o código parou lá na Câmara, deu toda essa confusão, foram sempre para o lado ali do agronegócio? Por que você acredita que se encontra naquela situação ali? Questões políticas? Existem muitos interesses por trás. O interesse é a pressão maior dos ruralistas, que tem uma bancada muito forte no agronegócio. E você sabe que no Congresso atual, o interesse de ampliar de cultivo, ele muitas vezes ele se equilibra a outros interesses que existem no Congresso. Tá? E você sabe perfeitamente que há uma série de situações em que o governo, o Estado, a Dilma, vamos colocar a Dilma para facilitar, perde nas votações por conta de ela não ceder aos interesses de alguns grupos econômicos e políticos do Congresso. Né? Você sabe que na época do Lula era fisiologista. Sim. Tá? Ele negociava a mãe, desculpe a colocação. A Dilma já é mais radical. A Dilma é uma pessoa muito equilibrada.
Tá? Bom, acontece que o pessoal estava acostumado, o cachimbo entortou a boca. Esse fisiologismo político é uma prática constante no Estado brasileiro e não é de hoje. Praticamente ele existiu desde a República. Sim. Agora a Dilma tenta romper com isso, então vai ser difícil. Essa derrota do governo na discussão do Código Florestal na Câmara reflete essa tendência de oposição. Há um descontentamento no Congresso em relação ao papel de Dilma. Os dois lados não se entendem. Então a Dilma tem a maioria no Congresso, mas a maioria está querendo um preço para se manter como base aliada. Cargos, né? Posições. Sem dúvida. Se você pega, por exemplo, o equilíbrio, o resultado das votações, o Código Florestal foi rejeitado, aquela versão que veio do Senado, por exemplo, pela maioria dos deputados, inclusive do próprio PT votou contra. Certo. O PMDB votou maciçamente. E o detalhe mais curioso chama a atenção. Em todos os estados brasileiros, a votação da proposta dos ruralistas teve maioria. O Paraná votou, a maior parte dos deputados votou favorável à proposta do Piau, que era do relator, Senado, né? A nova proposta que veio e foi costurada na Câmara. Né? O Nordeste, que está enfrentando um problema de seca, votou favorável ao relator e contra aquela proposta que vinha, aquele projeto, aquela versão original que vinha do Senado. Resultado, então, você percebe que há outros interesses por trás, superando aquele interesse de avançar ou diminuir o executivo. Certo. Tá? Então é muita coisa. E você tem que ter o seguinte, dentro desse contexto, tem outras situações. A sociedade civil organizada no Brasil está se posicionando contra aquilo que a Câmara aprovou. A CNBB já se manifestou, a OAB já se manifestou, a CUT já se manifestou. Então está contra essas modificações feitas pela Câmara. Então, todos pressionando Dilma para vetar. Certo. Tá? E ela vai vetar, com certeza, né? Com certeza. Ou todo ou em parte, mas ela vai ter que vetar. Professor, então agora esquecendo toda essa questão política, essa bagunça, digamos assim, essa confusão, vamos pensar o que seria então um Código Florestal ideal para o Brasil, né? Pensando o que a Dilma deveria aprovar, né? Uma reformulação, o que deveria ter nesse Código Florestal para a situação do Brasil atualmente? Veja bem, Fernanda, o Código Florestal ele não pode estabelecer uma lei única para todos os produtores. Tem que diferenciar o que o grande produtor pode preservar, o que o pequeno pode preservar. O que é uma preservação na região sul, na região sudeste, o que é preservação no cerrado, na região amazônica. São sistemas ecológicos diferentes, sistemas ambientais diferentes. Tá? E cada um ele tem suas características. Tanto que o Código atual prevê uma área de preservação na região amazônica muito superior aonde que nós estamos. Com certeza. Então tem que respeitar essas biodiversidades. Tá? Bom, feito isso, você não pode, na atual conjuntura internacional, permitir que áreas de preservação, tipo mata ciliar, tipo encosta de morro, tipo áreas íngremes, áreas de veredas. Por exemplo, o Código Florestal novo, que saiu da Câmara, não coloca as veredas, que representam a alma do cerrado, como área de preservação. Certo. Então são áreas que, se você não preservar, no curto prazo, você vai ter problema de abastecimento de água, você vai ter uma série de problemas muito maiores do que nós enfrentamos hoje para poder aumentar Para mudar todo o ecossistema, né? Sem dúvida, você vai afetar o ecossistema. Então, você tem que pensar no amanhã. E a bancada ruralista, lógico, não vou generalizar, mas boa parte delas está pensando em aumentar a área da soja, aumentar a área da cana, aumentar a área de pastagem. Mas o aumento da área de pastagem vai implicar o quê? Na diminuição da área da biodiversidade, prejudicar a biodiversidade, e vai atropelar áreas de preservação que não poderiam jamais ser tocadas. Então o ideal seria um equilíbrio. Seria o equilíbrio. Tá? Não é equilíbrio 50%, 50%. Não é isso. Tá? Certo. O código atual está errado, está superado, é muita área. De preservação. Mas de 65, de lá para cá, muita coisa modificou. Sim. Tá? Agora, vamos ter que respeitar essas modificações, ampliar a área de cultivo. É importante, o Brasil precisa de produzir, há uma necessidade, o mundo precisa daquilo que o Brasil produz, mas não podemos aumentar e atropelando situações que vão amanhã depois pegar um tiro no pé.
Com certeza. Nós não podemos fazer um código do vale tudo. Sim. Nós temos um código que é rio, temos que preservar, é importante preservar, então vamos preservar. Tá? Agora, essa preservação é diferenciada em uma pequena propriedade, tem que fazer um estudo particular. Pequena, média, Sim. grande, região no Brasil. Exatamente, você tem uma pequena propriedade, o elemento tira subsistência em 10 hectares, que é comum a área de Maringá, 10 hectares. Sim. Você pega 2 hectares, por exemplo, de preservação, Aí fica complicado, o cara, né? ele não consegue se manter. Com certeza. Né? Então, com certeza. Agora, de outro lado, Fernanda, você tem que entender que a questão florestal no Brasil é uma sucessão de erros, não é recente. Erros históricos. Vamos dar um exemplo do Paraná. Tá? Vamos pegar o exemplo do Paraná, que é mais fácil. A companhia colonizadora, tá? Companhia de Melhoramentos, né? Que foi o maior projeto de colonização que nós temos no Paraná. Tá? 1.300.000 hectares a companhia de terras recebeu depois de melhoramentos para poder colonizar. Certo. Eu te pergunto, nesses 1.300.000 hectares de terra que o Estado repassou para a empresa, qual área que o Estado dizia, isso você não pode colonizar? A empresa viu tudo para colonizar. E ela vendeu tudo. Verdade. Agora transfere, o Estado transferiu para a colonizadora a responsabilidade, mas foi vista grossa, a colonizadora transfere para o dono de terra. Agora, ele tem que preservar. Vamos pensar o seguinte, você compra 10 hectares de terra. Você tem um documento que registra, que atesta que você é proprietário de 10 hectares. Depois vem dizer para você, não, metade é seu e metade é área pública, área de preservação. É uma sucessão de erros lá atrás, desde a cultura da jogar terra, para o proprietário. O último que fica de posse da terra é que tem que preservar. Quem sempre Por que sai o Estado perdendo? não separou o que deveria lotear e o que não devia ser loteado? Por que a empresa não separou isso eu te vendo e isso é preservação? Certo. O cidadão comprou 100% de uma área. Sempre pensando nos lucros, né? Exatamente. Certo. Então, é como várias situações no Brasil, né? Vem de muitos anos atrás, e né? o problema estoura lá do mais fraco. Com certeza. E aí a pressão... A população, né? Exatamente, exatamente. Bom, professora, eu gostaria de agradecer esse bate-papo sobre o Código Florestal, tantos desafios daqui para frente, né? Espero que assim que, né, eles se organizarem melhor, conseguirem, né, reformular um código de maneira mais justa e equilibrada, que a presidenta Dilma aprove, chamar você aqui novamente para falar sobre esse novo código. E eu, sinceramente, eu gostaria de voltar aqui, Fernanda, dizer para você, a Dilma vetou, se nem totalmente, mas uma boa parte do código, que são absurdos. Certo. Existem muitos absurdos que estão nesse novo código aprovado pela Câmara. Tem que ser vetado. Tem que ser vetado, sinceramente. Tá certo, em defesa do Brasil e do ambiente brasileiro. E de nós próprios. Tá certo, muito obrigada. Agradeço. Bom, ficamos por aqui. Nós conversamos com o professor Eupídio Serra, do Departamento de Geografia aqui da Universidade. Ele falou sobre a situação do Código Florestal no Brasil nos dias de hoje. Obrigada.